Maki Zenin e Toji Fushiguro têm em comum uma força descomunal que ganharam por meio da restrição celestial. Mas você sabe o que de fato é essa restrição celestial e como ela funciona? Ah, e você vai ficar surpreso em saber que além desses dois, tem outro personagem na obra com a restrição celestial. E é por isso que hoje vamos ver tudo sobre esse fenômeno de Jujutsu Kaisen. E agora eu quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês, pois conseguimos alcançar a marca incrível de 1000 inscritos. Então, muito obrigado a cada um de vocês que nos apoiaram, e eu gostaria de dizer que esse é só o começo, ainda temos muita coisa pela frente, tá bom? E vamos começar falando que a restrição celestial refere-se a um tipo de voto vinculado, que é imposto desde o nascimento e não é o resultado de uma escolha, veja bem, não é escolha. Essas restrições não podem ser aplicadas a alguém após o seu nascimento, ou pelo menos até agora não ocorreu tal situação na história e nem deve ocorrer. As restrições celestiais são um equilíbrio. Em troca de perder algo relacionado com a energia amaldiçoada, a pessoa ganha algo em adição. Atualmente é impossível determinar exatamente como uma pessoa recebe esse tipo de restrição e qual fator a favorece. Uma das pistas pode ser simplesmente o acaso, pura sorte. Vamos fazer aqui um exemplo para ficar mais claro como ela funciona. Se alguém for abençoado com uma imensa energia amaldiçoada no seu nascimento e tiver uma restrição celestial ativa, então provavelmente perderá algo, como ter um corpo mais frágil, por exemplo. Por outro lado, se alguém nascer com muita pouca energia amaldiçoada, terá capacidades físicas tremendas. É claro, estes não são os únicos equilíbrios nas restrições celestiais. É provável que haja outros que a série não explorou. No entanto, estes exemplos ajudam a compreender o que as restrições celestiais realmente são. Até agora, 3 personagens demonstraram usar ou ter restrições celestiais. São eles o Kokichimuta, o Mekamaru, a Maki Zenin e o Toji Fushiguro. Vamos começar explicando com o Kokichimuta, também conhecido como Mekamaru, que nasceu com o braço direito e as pernas inúteis, nenhuma sensação abaixo da cintura, a pele tão sensível que não suporta a luz da lua e dor crônica descrita como agulhas cutucando seus ossos. Mas em contrapartida, por ele ter um corpo tão frágil, ele ganhou uma incrível energia amaldiçoada. Ele tem muita, mas muita mesmo. Ele pode usar a sua técnica amaldiçoada, a manipulação de fantoches, com alcance tão extenso quanto o Japão, o que seria impossível para um feiticeiro Jujutsu comum. No entanto, isso surge alguns mistérios. Há um detalhe na restrição celestial que permanece obscuro, é se o aumento do poder será negado se a restrição for removida. Na segunda temporada de Jujutsu Kaisen, o corpo de Mekamaru foi curado por Mahito por meio da sua técnica amaldiçoada Transfiguração Ociosa. Pouco depois, uma batalha começou, na qual Mekamaru usou a energia amaldiçoada que ele vinha armazenando nos últimos 17 anos. Conforme a luta progredia, a energia armazenada começou a se deteriorar rapidamente. Então, temos duas alternativas para isso. Uma é que ele estava gastando muita energia com os canhões e outros ataques, ou isso pode significar que o aumento da energia amaldiçoada devido à restrição celestial voltou aos níveis normais depois de ser curado. E dentre os 3 casos de restrições celestiais, o Mekamaru é o único que tem um corpo frágil, porém com uma grande quantidade de energia amaldiçoada. E por falar em corpo, temos ele, Toji Fushiguro. Vamos explicar a restrição dele. Conhecido como assassino de feiticeiros devido às suas habilidades e ao fato de ter desenvolvido completamente a sua restrição celestial ao máximo desde muito cedo. O Toji nasceu sem uma gota de energia amaldiçoada, o que o levou a ser excluído do clã Zenin, que valorizava as técnicas amaldiçoadas acima de tudo. Eles jogaram o Toji em uma cova cheia
cheia de espíritos amaldiçoados. E o Toji enfrentou todos eles e só sofreu uma cicatriz em seu lábio. Ele era um homem que odiava a sociedade Jujutsu pela forma como o tratavam devido à sua restrição celestial. Como não ter energia amaldiçoada levou as habilidades físicas de Toji a atingir um ponto em que ninguém poderia igualá-las. Ele conseguiu usar o seu corpo ao máximo. Foram essas mesmas habilidades que o levaram a derrotar os feiticeiros de grau especial Satoru Gojo e Suguru Geto, que estavam em um nível que nem mesmo a sociedade Jujutsu poderia lidar, e mudando completamente o mundo no processo. No arco incidente de Shibuya, o corpo do Toji foi trazido de volta à vida por meio de uma técnica amaldiçoada de outro feiticeiro que tentou roubar o seu corpo para utilizar suas habilidades físicas. Porém, o corpo de Toji era especial e com isso ele tomou o controle, e depois de possuir totalmente o seu oponente, o Toji passou a invadir o domínio do Dagon, uma maldição de grau especial que estava enfrentando Nanami, Megumi, Maki e o Naobito Zenin, e rapidamente ele matou a maldição. Em contraste com as forças combinadas dos outros feiticeiros, estavam sucumbindo à força do Dagon. E agora temos um caso mais peculiar, que é o caso da Maki Zenin. Maki Zenin nasceu com uma restrição celestial também. No seu caso, nasceu com pouca energia amaldiçoada e por isso estava muito limitada do que podia e não podia fazer em combate. Maki queria ser uma feiticeira forte, no entanto, devido à sua incapacidade de utilizar a energia amaldiçoada adequadamente, estava sempre atrasada. A sua irmã gêmea, Mai, nasceu com energia amaldiçoada. No entanto, era apenas uma humana comum. A restrição celestial de Maki era semelhante à que Yuki descreveu como seu caso mais comum: o corpo nascido com pouca energia amaldiçoada e atributos físicos surpreendentemente talentosos. Como os fãs viram desde o início da história, a Maki sempre foi ótima no combate corpo a corpo. Ela conseguiu dominar até feiticeiros extraordinários e mesmo contra uma maldição de grau especial como a Hanami, a Maki conseguiu lutar contra. No entanto, a Maki não estava no auge de suas capacidades. Ela tinha pouca energia amaldiçoada, mas mesmo assim ela tinha energia amaldiçoada, e foi isso que impediu que o corpo dela não ficasse igual ao corpo do Toji. Isso porque a restrição da Maki era apenas parcial na fase inicial da história. E agora vamos falar sobre a restrição celestial completa da Maki. Embora Maki tenha nascido com reservas baixas de energia amaldiçoada, a sua restrição celestial era semelhante à do Toji. No entanto, porque nasceu com pouca energia amaldiçoada, não podia utilizar completamente os seus poderes. Mas isso até mais tarde na história, quando a Mai fez o seu sacrifício pela irmã. Gêmeos no mundo de Jujutsu Kaisen são frequentemente vistos como má sorte. No caso deste duo em particular, a Maki nasceu com pouca energia amaldiçoada e talento para o combate físico, enquanto a Mai nasceu com uma quantidade decente de energia amaldiçoada e nenhum talento para combate. É como se aos olhos do Jujutsu, a Maki e a Mai fossem uma única pessoa. E aí estava tudo certo, pois você tem um único ser com corpo e energia, como se fosse um feiticeiro normal. Porém, na prática, elas são duas pessoas diferentes. Cada uma ficou com um lado. E quando a Mai se sacrificou, ela levou consigo toda a energia amaldiçoada que estava presente na Maki. Isso volta naquele ponto que eu falei lá no início, sobre a restrição celestial mudar dependendo dos fatores que alteram ela, sacou? Com isso, a Maki finalmente se viu livre da energia amaldiçoada e com um resultado, ela ficou completamente com um corpo de aço. A restrição celestial que foi aplicada a Toji agora funcionou também em Maki, e como resultado, os seus verdadeiros poderes floresceram. Nesse ponto da história, Maki estava no mesmo nível de Toji, o que é nada menos do que impressionante para sua personagem. A restrição celestial de Maki a torna uma das personagens mais fortes em Jujutsu Kaisen e ao mesmo tempo lhe dá um talento tão único que ela tem potencial para ser uma das mais fortes da história, assim como Yuta, Hakari, Yuji e até mesmo o Megumi. E só para deixar mais claro quão forte é a restrição celestial, eu vou falar aqui sobre as habilidades na Maki.
Quando a Maki finalmente teve a restrição celestial completa, ela se tornou uma das lutadoras mais perigosas da história. Para começar, ela tem um corpo sem nenhuma energia amaldiçoada, o que significa que ela não pode ser detectada de forma alguma. Ela tem um corpo de aço e capacidades físicas que ninguém na história pode se igualar. Ela reina supremamente no topo quando se trata deste aspecto de poder. O corpo da Maki é tão bom que ela o treinou para reconhecer até mesmo a mais ligeira alteração em seu ambiente. Ela pode detectar coisas como alteração na pressão, densidade do ar e até mesmo notar os movimentos mais ligeiros do ar à sua volta. Pode detectar toda matéria inorgânica e notar o mais pequeno aumento e descida de temperatura à sua volta. Maki se tornou incrivelmente perspicaz, tudo isso graças à sua restrição celestial. Se isso não fosse tudo, uma das maiores vantagens de Maki é que as expansões de domínio simplesmente não funcionam nela. Como ela não tem energia amaldiçoada, não pode ser atacada por expansões de domínio. Na verdade, as barreiras erguidas à sua volta simplesmente não têm efeito sobre ela. E também, uma das maiores coisas que a Maki tem ao seu favor, que ela já está no nível do Toji, tá bem? Ela já está lá, é que ela é muito jovem. E o fato que ela pode realmente ficar mais forte que o Toji. Ela pode ultrapassar ele e alcançar níveis de poder sem precedentes, que os fãs nunca viram na história. E como a gente falou de expansão de domínio, eu tô deixando aqui no final um vídeo onde eu faço um ranking de todas as expansões de domínio de Jujutsu Kaisen. Eu pego todas e coloco lá. E também deixa sua inscrição no canal, porque como eu falei, você não vai perder nenhum vídeo que eu vou trazer sobre Jujutsu Kaisen, porque ele já tá na reta final. Eu vou o quê? Fazer cada vez mais vídeos, e é com a sua inscrição que aqui a máquina vai ficar funcionando, ela dá um gás na gente. Deixa sua inscrição aqui. Muito obrigado e até a próxima.